Péssima notícia para nós, jornalistas. Ataques à imprensa aumentam em 2019. A reportagem é de Afonso Marangoni. Aumentou em 54% o número de ataques a jornalistas e veículos de comunicação no Brasil em 2019. Foram 208 ataques contra 135 em 2018. O levantamento consta de um relatório apresentado nesta quinta-feira pela Federação Nacional dos Jornalistas. Do total de casos, 114 foram de ataques à credibilidade da imprensa e 94 de agressões diretas a profissionais. Essa é a primeira vez que a FENAGE contabilizou as tentativas de descredibilização da imprensa. Segundo a federação, no primeiro ano de governo, o presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, foi responsável sozinho por 58% dos ataques contra a mídia. Nesta quinta-feira, durante evento no Palácio do Planalto, Bolsonaro voltou a fazer críticas à imprensa. A essa imprensa, não tomarei nenhuma medida para censurá-los, mas tomem vergonha na cara! Deixe o nosso governo em paz, para poder levar paz, tranquilidade e harmonia ao nosso povo. Em 2019, os políticos foram os principais autores de ataques a veículos de comunicação e jornalistas, totalizando 144 ocorrências. A federação também registrou no ano passado 2 assassinatos, 28 casos de ameaça e intimidação, 15 agressões físicas e 10 casos de censura ou impedimento do exercício profissional. O Sudeste se manteve como a região com mais casos de violência direta contra jornalistas e São Paulo continua sendo o estado com mais casos, seguido pelo Distrito Federal e pelo Rio de Janeiro. Pelo segundo ano consecutivo, os jornalistas que trabalham em televisão foram os mais agredidos. Destes, os repórteres cinematográficos e fotográficos são as maiores vítimas. Em maio, a equipe de reportagem da Jovem Pan foi agredida durante manifestações contrárias ao contingenciamento de recursos do Ministério da Educação. O repórter Marcelo Matos e o cinegrafista João Pedro Montans foram cercados durante 20 minutos e as agressões foram transmitidas ao vivo no programa Os Pingos nos Is. Felipe, entramos aqui agora na estação Oscar Freire, justamente dá para poder perceber que nós estamos cercados aqui mesmo, né? E contamos agora com o apoio aqui, evidentemente, da linha 4, né? Da via 4 aqui, dos homens aqui de segurança, mas de fato fomos acuados simplesmente por fazer o nosso trabalho e informar da manifestação de hoje. No lançamento do relatório, os responsáveis pelo levantamento classificaram os dados como alarmantes e exigiram ação dos jornalistas, das empresas e do governo para combater a violência. Olha, o presidente Jair Bolsonaro pedir para a imprensa deixá-lo em paz mostra apenas que ele não entende o papel da imprensa. A imprensa não pode ser assessoria de marketing do governo. O papel do jornalismo é não deixar jamais o poder em paz. E ninguém no governo gosta desse trabalho. É óbvio, lança luz sobre fatos incômodos que eles adorariam manter na escuridão, à sombra. Agora, dito isso, a retórica, a reação do presidente e do bolsonarismo em nada tem ajudado, tem jogado mais lenha nessa fogueira. Só que do outro lado, é óbvio que existe um corporativismo forte e que precisa de uma certa autocrítica, de uma reflexão. Todo populista, à esquerda ou à direita, o nacional-populismo, adora demonizar as elites, a imprensa, e se colocar como o único instrumento para representar o povo contra o tal establishment corrupto. A questão que surge é por que em certas épocas, em certas ocasiões, esse tipo de narrativa pega, ecoa. E aí vem a necessidade de autocrítica. É evidente que boa parte da imprensa, da mídia mainstream, tem um viés ideológico, tem um preconceito, uma má vontade enorme com o governo Trump aqui nos Estados Unidos e com o governo Bolsonaro no Brasil, e com a direita em geral. Isso é inegável. E eu acho que tentar negar esse viés joga mais lenha na fogueira também. Então, eu acho que é um momento de reflexão e distensionar o clima, justamente porque a gente está vendo o resultado disso. Um demoniza a imprensa toda como uma estratégia de se blindar contra fatos incômodos, e o outro lado faz torcida do contra o governo, né? E procura pelo em ovo para atacá-lo. É nítido isso. Eu fui num comício aqui perto da minha casa, primeira vez que eu fui num comício do presidente Trump,
e ele, quando atacava a imprensa que estava presente ali, óbvio, a turma ia ao delírio. Então é óbvio que existe uma demanda por esse tipo de ataque, porque muita gente está vendo a imprensa perder credibilidade por excesso de viés ideológico, e isso precisa ser motivo de reflexão. Dito isso, a reação passou de qualquer limite tolerável. O general Heleno publicou uma postagem que tem milhares e milhares de curtidas, chamando o site, o antagonista, de fanaticamente antigovernista, o que é uma expressão que não faz nenhum sentido. Chamando a jornalista, nossa colega de Jovem Pan, Thaís Oyama, autora do tal livro que ele menciona, sem dizer o nome, de desonesta e de medíocre. Quer dizer, e aí um bando de gente endossando essa mensagem, e 10 em cada 10 desses bolsonaristas não pegaram no livro para ler ainda. Então veja como é que está o clima. É um clima absolutamente asfixiante para a busca da verdade, para o debate civilizado, com base em fatos, com base em ideias e argumentos. Isso, os dois lados radicais têm contribuído para esse empobrecimento do debate no país, e as redes sociais, obviamente, são fatores de catalisar esse tipo de clima tóxico. Isso aí não está fazendo bem à democracia brasileira. O que aconteceu com o Marcelo Matos no episódio aí que passou ao vivo, né, no Pingo nos Is, é algo intolerável. Assim como em manifestações na Paulista, os ataques, até ameaças físicas a jornalistas do jornal Folha de São Paulo. Então isso é intolerável. A imprensa está cumprindo sua obrigação. Se você não gosta, não ouve, não assiste, não lê. Está resolvido. E a vida segue. Democracia é assim. A gente tem de aprender a conviver com os contrários. E a gente escolhe o que quer ler. Agora, os ataques sistemáticos à imprensa, o curioso é que tudo que é pautado nas redes sociais é o que sai na imprensa. Mas se ela é tão demonizada, deixa ela de lado, né? Então, a questão terrível que está acontecendo nos últimos tempos é que isso vem. O PT criou os blogs sujos, vocês devem se recordar. E muito jornalista ficou rico, porque eram valores altos por mês, 150 mil, 200 mil, uma coisa tenebrosa. Durante 13 anos fizeram isso. O atual governo faz a mesma coisa. Quando o presidente, e isso é importante, se refere a Thaís Oyama, como eu li, dizendo essa japonesa aí, que eu não sei o que ela está fazendo no Brasil, se eu tiver cometido algum erro, por favor, me corrijam, ele está falando uma impropriedade, né? Primeiro, sendo deselegante. Segundo, ferindo o decoro do cargo que o senhor exerce. Terceiro, ela é brasileira, de descendência japonesa. Assim como grande parte dos brasileiros, uma parte considerável, são descendentes ou de imigrantes que vieram da Europa, né, do Oriente, aqui da própria América, do continente americano e assim por diante. Quer dizer, a fala do senhor agressiva, eu estou falando isso no sentido construtivo, hein, estimula os malucos das redes sociais e gente violenta. Eu, por exemplo, e me desculpe usar eu já fiz vários boletins de ocorrência ali na ZACNARC, onde é a Delegacia de Crimes Eletrônicos tal, de ameaças de morte, né? Então eu fui obrigado a fazê-lo. Por quê? Eu não sei se aquilo é só uma maluquice de segundo ou se aquilo pode se configurar em um ato concreto. Mas não só eu, outros tantos colegas também foram obrigados a fazer isso. Então, distensionar é fundamental. Você pode comentar, criticar uma matéria que saiu na imprensa, mas não é, como fez ontem o presidente da República, se dirigiu de forma imprópria, né, a um jornalista, a uma jornalista, né, se referindo, pergunta para tua mãe, né, outro dia, há poucos dias, falou, você parece um gay, né? Como se isso fosse uma agressão. Se ele é um gay, qual é o problema? Então, presidente da República, eu estou dizendo isso sinceramente para o senhor, sabe por quê? Nós estamos no mesmo barco, o Barco Brasil. O senhor está lá no comando, nós todos estamos aí. Queremos que chegue num porto seguro, né? Agora, o senhor tem que se dar o respeito. Eu não faria as lives que o senhor faz, não usaria essas expressões que o senhor usa, né? E falaria para os ministros também terem cuidado também no que falam. Porque o senhor acaba estimulando o clima de ódio. E se eu acho que com isso o senhor está combatendo o que o senhor chama de esquerda, pelo contrário, né? Você está fomentando a que o outro lado possa querer agir da mesma forma. Então a tarefa do senhor, que o senhor se esqueceu, o senhor é presidente de todos os brasileiros. E a imprensa... Eu não sei se vai chover ou não aí em São Paulo hoje, mas eu estou concordando bastante com o Vila hoje. Opa, então, por isso que está chovendo um pouquinho, garoando.